Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que embora esteja de férias, mas o nosso papel, eu pelo menos como jornalista, é buscar informações para trazer para vocês aqui no canal Vene Casagrande. E no vídeo de agora vou trazer informação sobre Everton Cebolinha, jogador que tem contrato até dezembro desse ano. Muitos sabem e pedem a saída dele, ele vai sair, resta saber quando, se vai ser nessa janela de transferência ou se será em dezembro, quando acaba o contrato dele. E eu procurei um dos empresários do atleta e vou trazer a informação no vídeo de agora. O que vocês acham, hein? Que ele falou o quê? Que Cebolinha sai agora? Que Cebolinha só sai em dezembro? Quero a opinião de vocês quando eu der a informação e, obviamente, a gente vai debater esse assunto. Vamos falar também de Jorge Jesus e Leonardo Jardim. Enfim, um encontro aconteceu. A gente vai trazer esse encontro aqui. E tem um dado importante, galera, mostrando a força do Flamengo, tá? O Flamengo é o clube brasileiro com mais jogadores convocados aqui no futebol brasileiro, obviamente, né? A gente vai trazer os números. Quem ficou em segundo? Será que foi de fato o Palmeiras? O terceiro me chamou a atenção, galera. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação. Não deixe de hypar o vídeo, isso é bacana também. Galera, é o seguinte, vamos lá. Jorge Jesus e Leonardo Jardim, enfim, se encontraram. Os dois são velhos conhecidos, os dois são portugueses, já se enfrentaram algumas vezes, como o próprio Leonardo Jardim havia dito, os dois se falam e tal. A vinda do Jorge Jesus ao Rio de Janeiro era algo já programado há muito tempo. Eu vi muita gente trazendo uma polêmica em cima desse assunto totalmente desnecessária, falando como se o Jorge Jesus tivesse vindo ao Rio de Janeiro para causar no Flamengo, enfim. Para quem sabe fazer o Leonardo Jardim balançar, claro que não, gente. O Jorge Jesus é um cara apaixonado pelo Rio de Janeiro. Recentemente aí ele se reuniu com Diego Ribas, Diego Alves, Rodrigo Caio, Vitinho, Bruno Henrique. Então, assim, ele mesmo brincou lá no vídeo, falando, esse é o melhor time que eu já treinei. Então, gente, o que aconteceu, Jorge Jesus, Flamengo, é algo marcante. E para mim, eu falo, tá? Foi o melhor treinador que eu vi no Flamengo, é meu ídolo. Eu considero o Jorge Jesus o meu ídolo como treinador, e o que ele fez para o Flamengo, embora ele tenha saído da maneira que ele saiu, não foi justo com o Flamengo, com as pessoas que estavam no Flamengo, com os jogadores, porque, entre aspas, ele acabou saindo na surdina, sem falar nada para ninguém, só chegou e comunicou. O próprio Rodolfo Landim, na ocasião, foi pego de surpresa. Mas, enfim, o tempo passou, que o Jorge Jesus seja muito feliz. Muitos acham que eu sou muito a favor da volta dele. Eu não sou a favor da volta dele, porque eu acho que se um dia ele voltar, não vai repetir o sucesso que ele teve em 2019. O futebol é diferente, o elenco é diferente, os adversários estão mais fortes. Então, eu prefiro ter a imagem do Jorge Jesus que eu tenho, tá? Por falar em imagem, acabei de receber uma imagem aqui. O Rodolfo Landim junto com o Diogo Lemos, os dois de palhaço, azul e branco, a torcida do Confiança fazendo protesto. Lembrando que os dois fazem parte da SAF do Confiança. A torcida do Confiança não está muito feliz com os ex-dirigentes do Flamengo, não, que hoje comandam a equipe do Confiança, tá? Por isso que eu até dei uma risada aqui, porque foi engraçado. Clubes com mais jogadores convocados no futebol brasileiro. Flamengo, 9 convocados. Palmeiras, 7 convocados. Atlético Mineiro, 4 convocados. Grêmio, 2 convocados. Internacional, 2 convocados. Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino. Um convocado cada. Isso mostra aí a força do Flamengo. Para quem não se lembra dos convocados do Flamengo, Alexandre, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Guilherme Varela, Nicolas de la Cruz, Georgiano de Arrascaeta, Gonzalo Plata, Jorge Carrascal. O Vinha pertence ao Flamengo ainda, tá? Tá emprestado ao River Plate e também tá na seleção uruguaia. Se ele ainda estivesse no Flamengo, jogando o que ele está jogando no River Plate, jogando no Flamengo, obviamente ele seria convocado, seriam 10 convocados, um time de convocação. Incrível, cara. O Palmeiras, segundo colocado, Gustavo Gomes, Paraguai, Maurício, Paraguai, Ramon Sousa, Paraguai, Joaquim Piquerez, Uruguai, Emiliano Martínez, Uruguai, John Ares, Colômbia e Flaco Lopes, Argentina. Cara, o Flaco Lopes está jogando muita bola, hein? Eu acho que o Palmeiras não vai conseguir segurar o Flaco Lopes para o segundo semestre, não. E por falar em segundo semestre, existe a expectativa aí no Flamengo de uma mudança no elenco, contratações, supostas saídas, quem pode sair. Um nome que é muito especulado para sair é o do Cebolinha, porque a renovação não vai acontecer. E aí resta saber quando ele vai dizer adeus ao Flamengo. Se é nessa janela de transferência ou se será em dezembro, quando acaba o contrato dele. Conversei com uma pessoa que administra a carreira dele, o principal empresário dele, que me garantiu: Vene, Cebolinha fica até dezembro. Não entrou muito em detalhes porque
até perguntei se teve proposta, ele disse que sim, teve proposta, mas a ideia não é sair agora, é ficar até dezembro no Flamengo. Por quê? A gente sabe, ele não precisa me dizer isso, mas é óbvio. Se você entende de futebol, de bastidor de futebol, ele sair hoje seria uma boa para ele financeiramente falando? Não, sabe por quê? Porque em dezembro ele fica livre e ele pode negociar luvas, ele pode, entre aspas, se vender para o próximo clube. Se ele sair agora, teoricamente, o clube que o contratar vai ter que pagar valor ao Flamengo pela liberação. Então, não faz sentido. E aí o Cebolinha teria um valor menor de luvas, digamos assim, tá? Então, é óbvio que eu já imaginava isso, tá? Que isso fosse acontecer, a não ser que o Cebolinha fosse envolvido em alguma negociação. Por exemplo, na época que o Flamengo tentou o Caio Jorge, mencionou ali a entrada do Cebolinha no negócio, mesmo o Cebolinha não sendo consultado, nem os empresários do Cebolinha sendo consultados, mas o Flamengo chegou a estudar e a oferecer isso ao Cruzeiro, que na ocasião não teve interesse, tanto é que o Caio Jorge continuou no Cruzeiro. Então o Cebolinha fica até dezembro. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu sou um cara que eu esperava muito de Cebolinha no Flamengo, mas acabou não acontecendo justamente por conta de problemas físicos, algo que ele não teve ao longo da carreira. Antes de ele chegar ao Flamengo, jogando pelo Benfica, Grêmio, até mesmo seleção brasileira, inclusive pela seleção, ele se destacou na Copa América na ausência do Neymar na época. O Cebolinha sofreu muito com problemas físicos aqui. Atualmente ele tem 30 anos. Nessa temporada ele tem 22 jogos, 3 gols e uma assistência. O ponto é que ele está se tornando, digamos, a terceira opção ali na ponta esquerda do Flamengo. Outros jogadores entram, ele acaba ficando como opção e não é aproveitado. Então, é um jogador que vai embora em dezembro. Segundo o empresário dele, ele não sai agora, vai ficar no segundo semestre no Flamengo. Sei que muitos vão reclamar, porque muitos queriam a saída dele até para dar um alívio salarial na folha, mas ele fica até dezembro. E agora eu quero saber de vocês. Qual é a opinião de vocês? Vocês gostaram da permanência dele até dezembro, segundo esse empresário? Quero a opinião de vocês. Tamo junto. Bom, chegou ao fim a 18ª rodada. E a gente tem muita coisa para falar. Eu não vou deixar de falar como a arbitragem ontem prejudicou o Flamengo. Eu falo ontem, embora o Flamengo não tenha entrado em campo ontem, mas a torcida do Flamengo estava para a Chapecoense e a Chapecoense foi muito prejudicada. Poderia ter conseguido um empate diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas a arbitragem novamente fazendo o seu showzinho, prejudicando a Chape e, consequentemente, o Flamengo. Porque se a arbitragem tivesse feito aquilo que deveria ter sido feito, a história do jogo seria diferente e, com isso, a distância entre Flamengo e Palmeiras seria menor na tabela do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre isso. Tem também convocação da seleção equatoriana. E aí, Gonzalo Plata vai? Representante do Flamengo, a gente vai contar aqui isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação. Vamos para cima, começo de mês também, isso é importante, particularmente amo o mês de junho, festa junina, eu gosto, teoricamente é aquele friozinho aqui no Rio de Janeiro, enfim, dito isso, galera, vamos lá. Quero falar também da seleção brasileira, que jogou ontem no Maracanã, um público para mais de 71 mil pessoas. Gente, vou ser muito sincero, o placar elástico, 6-2, não muda nada do que eu penso em relação à seleção brasileira. Também se vencesse só por 1-0 não ia mudar nada do que eu penso em relação à seleção brasileira. Se perdesse o jogo também não ia mudar nada o que eu penso em relação à seleção brasileira. O que eu penso? Continuo achando que a seleção brasileira vai ter muito trabalho na Copa do Mundo se quiser de fato ser campeã e conseguir o Hexa. Acho que na estreia, olha eu falando de Flamengo, a seleção brasileira vai ter grande problema pela frente. Marrocos, estreia, frio na barriga, enfim, isso tudo conta. Marrocos é o melhor time depois da seleção brasileira no grupo da seleção. Com certeza não vai ser um duelo fácil para quem acha que vai ser um jogo fácil. Destaque no jogo, Vinícius Júnior marcando um golaço, ele voltando a ser o camisa 7. Lucas Paquetá, representante do Flamengo, também marcando o seu gol. A gente pôde ver o Danilo, jogador do Botafogo, que o Flamengo tem interesse também, fazendo seu golzinho. Ryan fazendo gol. Gente, o torcedor vascaíno, olha só, não me leve a mal não, mas o Ryan não é mais jogador do Vasco, tá? Corta esse cordão umbilical aí, porque parece que o Ryan é jogador do Vasco. Não, o Ryan é jogador do Bournemouth, da Inglaterra, tá? Não é mais jogador do Vasco. Muita gente falando, gol do Vasco. Não foi gol do Vasco, se fosse o Vinícius Júnior, é gol do Flamengo, embora ele seja cria do Flamengo, não, é gol do Real Madrid. Pô, corta esse cordão umbilical.
Apesar que o vascaíno, ultimamente, vou te falar, eu avisei. Vocês pagam alto salário pro Renato Gaúcho, abrir mão da Sul-Americana, nem viajar, priorizar o Campeonato Brasileiro, chegar na parada para a Copa do Mundo na zona do rebaixamento, e na Copa do Brasil teve sorte porque pegou o Paysandu, porque o jogo em São Januário o Vasco ainda teve dificuldade. É inacreditável, cara, mas eu avisei. E tem vascaíno que ainda defende o Renato, eu não sei como. Eu vejo a entrevista coletiva do Renato, parece que ele tá... É o hobby dele, ser treinador de futebol, não é mais profissão, é hobby. Porque parece que é hobby. De fato, o cara parou no tempo, é cada declaração. Mas enfim, dito isso, galera, falei do Vasco, que o Vasco perdeu pro Atlético Mineiro dentro de São Januário, 1-0. Nossa, um jogo muito ruim de assistir. E tá aí na zona de rebaixamento, nessa parada para a Copa do Mundo. Vamos lá, ontem... O Palmeiras pegou a Chapecoense, venceu por 1-0. A Chapecoense conseguiu empatar no fim do jogo. E o gol foi mal anulado e, na minha concepção, assim, muito mal anulado. Foi um negócio constrangedor, muito feio o que aconteceu ontem dentro do Allianz Parque. Foi assim, gente, o futebol brasileiro. E eu não acho que a arbitragem gostaria de ajudar o Palmeiras, prejudicar a Chape, e com isso prejudicar o Flamengo. Eu não acho isso. Eu acho que a arbitragem é ruim mesmo, é muito fraca. A arbitragem do futebol brasileiro é horrível. É você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time, porque ela vai errar. Ela, o VAR, alguém vai errar. E ontem erraram feio contra a Chapecoense, que na minha opinião não existiu pênalti. Sabe o que parece? Beleza, a gente sabe que errou aqui nessa anulação do gol, então vamos lá, vamos dar um pênalti aqui para a Chape. Aí o cara vai lá, perde, acerta travessão, beleza. Mas se tivesse sido o gol da Chape antes, nada disso teria acontecido. Mas a Chape foi prejudicada e isso precisa ser dito, não pode passar batido. Na entrevista coletiva, o Abel falou e tal, não sei o quê, e eu concordo com ele. Ter acontecido essa rodada foi um absurdo. O Flamengo venceu por 3-0 mostrando, e eu já falei muito sobre isso aqui, mostrando só a força do elenco. Porque eram 10 desfalques. O Palmeiras tinha 11 desfalques entre convocados, lesionados e suspensos. E essa rodada foi um absurdo. Mas, no fim das contas, foi até uma rodada, entre aspas, boa para o Flamengo. Porque eu já esperava o Palmeiras vencer a Chape. O Fluminense empatou com o Cruzeiro. Está ali a 3 pontos do Flamengo agora e acaba essa história que o Fluminense também briga pelo título. Porque não briga pelo título, não briga mesmo. Para mim, é Palmeiras e Flamengo brigando por esse título do Campeonato Brasileiro. Galera, teve convocação da seleção equatoriana, o Gonzalo Plata está lá, tá? São 5 que atuam no Campeonato Brasileiro. 5 que atuam no Campeonato Brasileiro. É gente a pampa da convocação do Equador, e o Gonzalo Plata, que vem se destacando com a camisa do Flamengo, foi convocado. O jogador de futebol brasileiro convocado pelo Equador para uma Copa do Mundo na história. Copa do Mundo de 2014, Eraso, Flamengo. Copa do Mundo de 2022, Arboleda, São Paulo. E agora 26, Alan Franco, Félix Torres, Minda, Plata e Preciado. Alan Franco do Atlético Mineiro, Félix Torres do Internacional, Minda do Atlético Mineiro, Plata, Flamengo e Preciado também, Atlético Mineiro. São jogadores que eu gosto bastante, inclusive. Bom, galera, é isso. Tamo junto. Partiu SBT agora. Até o próximo vídeo. Fui!